Se você acha que o Verstappen não vai virar esse campeonato, repense os seus conceitos a partir do GP do México, porque estamos falando de uma das maiores viradas na atualidade no esporte mundial. O cara conseguiu tirar uma diferença de 60 pontos em pelo menos umas 5 corridas. E tudo indica que ele não só tem agora o melhor carro, pelo menos depois de uma evolução após o GP da Itália, tá? Ele não tinha o melhor carro desde o início da temporada, mas depois do GP da Itália, GP da Hungria, ele está conseguindo ter um carro superior ao carro da McLaren. Ele também está conseguindo ver os pilotos da própria equipe laranja não sabendo muito bem o que fazer com a vantagem que construíram. O Piastri, que era líder do campeonato há tanto tempo com uma vantagem bem confortável, não conseguiu se desgarrar muito do Lando, que está conseguindo superá-lo. E, inacreditavelmente, o inglês pode ajudar o holandês a ser campeão em cima do australiano. Isso é o que a gente tem de veredito após o GP dos Estados Unidos, que inclusive tem um troféu, que era um troféu de touro, né, um troféu com chifres. Não seria nem um pouco engraçado se uma equipe com o nome de touro ganhasse, e foi justamente ela, a Red Bull. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para falar de Fórmula 1. Eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 todos os dias aqui, então inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus e já clica no like para ajudar na divulgação. E é o seguinte, eu adoraria falar das posições de chegada aqui, mas também não, honestamente, a corrida foi tão abaixo do que a gente imaginava, que eu vou só deixar a classificação passando aqui ao lado, enquanto eu vou falando. Não foi uma corrida muito animada, não foi uma corrida também muito estratégica. Foi uma corrida filler, né? Tivemos alguns lances ali, o Berman tentando ultrapassar o Yuki Tsunoda por dentro, não conseguindo ir rodando sozinho. Teve o Sainz encontrando o Kimi Antonelli durante a corrida e acabou que ele foi eliminado logo no começo. Mas todas as equipes foram mesmo para fazer uma parada e só. Daquele longo stint com os pneus Pirelli. A gente já tem que começar a discutir um pouco sobre tudo isso, né? Até que ponto uma empresa que faz pneus tem que fazer pneus realmente duradouros. Eu sei que para o marketing isso funciona excelentemente, mas para as corridas nem tanto. No fim, tudo deu certo para o Verstappen, porque ele venceu a corrida com uma larga vantagem, não foi incomodado em momento algum. Lando chegou em segundo, é bom para o próprio Verstappen que o Lando chegue em segundo, porque ele assim vai aumentar ainda mais a pressão no Piastri, que está liderando o campeonato. Em terceiro, chegou o Leclerc, que se defendeu de uma maneira incrível contra o Lando a corrida inteira. Parecia que o para-choque do Lando era 2 vezes maior do que do Lando. O para-choque do Leclerc era 2 vezes maior do que o normal. O Lando mesmo, com o carro superior, não conseguiu ultrapassar. E isso pode ser um sintoma muito preocupante para a McLaren. Se ela não mexer esse carro, as outras equipes vão acabar colocando-se entre o holandês e a McLaren e a situação vai ficar difícil. Lembrem-se, a vantagem do Piastri só vai ser mantida se ele andar perto do Max Verstappen nas próximas corridas. Se ele tiver outro carro entre ele e o holandês, a distância vai cair ainda mais rápido. Parece óbvio, mas é sempre bom desenhar para vocês. No fim, ficou por isso mesmo. Esses são os pilotos que pontuaram, vocês conseguem ver aqui. E não teve mais nenhuma emoção em relação a isso mesmo, não. Quem estava na live até viu que a gente estava falando mais de outras coisas do que exatamente Fórmula 1. Tem uma torcida do Verstappen comemorando aqui na Bahia. Mas bem, vamos para ver como que ficou o campeonato agora, para vocês entenderem o real nível da situação. O Piastri tem 346 pontos e 7 vitórias. Guarde essa informação. O Lando tem 332 pontos, tem 5 vitórias. Max Verstappen, 306 pontos, tem 5 vitórias também. E só para manter um pouco de seriedade aqui nesse canal, o George Russell ainda está na briga pelo título, tem 252 pontos e 2 vitórias. Mas virtualmente, são só aqueles 3 primeiros que estão brigando pelo título. E é o seguinte, são 40 pontos de vantagem que o Piastri tem em relação ao Verstappen agora, para serem administradas em 5 corridas: México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Aqui nós temos 125 pontos. Dessa vez eu acertei o cálculo, né? 5 vezes 25, 125. Só que tem 2 sprints também. E aí você pode colocar mais 16 pontos. 125 mais 16, 135, 141 pontos. Agora eu acertei. Agora eu acertei o cálculo, senhores. Eu estou melhorando em matemática aqui nesse canal, porque quando eu vejo a câmera eu fico nervoso.
Em tese, é só o Piastri chegar o mais próximo do Verstappen a partir de agora que ele não perde esse campeonato. Porque imaginemos, 7 vezes 5 dá 35. Se ele chegar em segundo nas sprints também, ele vai chegar com menos 2 pontos em relação ao Max. 35 mais 2, 37. Ele ganharia o campeonato por 3 pontos. Mas qual a chance disso realmente acontecer? É pequena, dado o que está acontecendo com ele. E dado o que está acontecendo na própria McLaren. Porque, se por um lado nós temos um campeonato em disputa, por outro nós temos a posição de primeiro piloto em disputa. E se acha que algum piloto vai querer dar brecha para outro, mesmo que se prejudique os dois ao mesmo tempo? Num cenário que seja mais ou menos assim. Imaginemos que numa corrida, o Piastri está disputando posição com o Norris. O Norris, ele vai ser ultrapassado pelo Verstappen no campeonato, se ele continuar do jeito que está. Se ele for ultrapassado pelo Verstappen no campeonato, ele teria, em tese, a obrigação de ajudar o Piastri. Mas será que ele vai querer fazer isso? Porque ele ajudando o Piastri a ser campeão, ele coloca na testa dele o posto de segundo piloto. E aí? Você acha que um piloto da McLaren vai querer ficar atrás do outro, mesmo que isso seja a certeza de um vice-campeonato na testa? Não duvidem, um piloto da McLaren preferir ser vice-campeão do que perder para o companheiro de equipe. Não duvidem. E também nós temos aquelas simulações, né? De como ficaram, não, na verdade não simulações, mas os resumos de como foi a caminhada do Verstappen, tirando a vantagem para o Piastri, e como isso está alimentando cada vez mais a chance de termos uma virada no final, a resenha e o chororô. Para você que não é um fã do Twitter, né, um fã do X, chororô é um meme que criaram, né? O Chris na Red Bull criou um meme, né? Usando uma música que se refere ao Flamengo, mas que é vai ser grande o chororô, né? Os rivais vão ficar tristes com a situação do Verstappen, porque ela está evoluindo assim. Na Holanda, a diferença dele para o Piastri era de 104 pontos. Na Itália, 94. No Azerbaijão, 69. Em Singapura, 63. Nos Estados Unidos, 40. Está caindo de uma maneira muito rápida. Se a gente for colocar aqui numa média, talvez, ele perdeu 60 pontos em 5 corridas. São 12 pontos por corrida de média. Para um piloto que precisava fazer 10 pontos por corrida para ganhar esse campeonato, agora ele está precisando muito menos e tirou muito mais. Graças aos erros da McLaren em não manejar muito bem a situação dos pilotos. E até a gente começou a discutir na live o seguinte: será que a McLaren está tão interessada assim em resolver a situação dela? Será que a McLaren vai priorizar algum piloto quando ela perceber que alguém pode perder o título? E esse alguém seria o Piastri? Será que em algum momento a McLaren vai olhar para algum piloto e vai falar, ó, hoje você vai ser o escudeiro dele. Você tem que fazê-lo ser campeão, senão vai ficar feio pra gente. Quem falou isso foi o Fred Gines. Talvez ele fale isso até mesmo no próprio canal dele. Mas a McLaren está numa situação muito perigosa e curiosa. E agora vamos às simulações que o F1 Gaidan fez no seu perfil de como pode ficar a situação do campeonato. E basicamente, o Verstappen, em tese, depende apenas de si, com muitas aspas. Porque, mesmo ele vencendo, o Piastri teria que ficar em terceiro lugar em alguma ocasião. E se ele vencer todas, incluindo as sprints, nesse cenário que o Piastri chegaria em segundo, mas conseguiria um terceiro lugar avulso, eles chegariam empatados na última corrida. Imagina isso, um título de campeonato de Fórmula 1 ser empatado e decidido pela quantidade de vitórias. E a julgar que ainda tem mais 5, mesmo o Verstappen com menos 2 vitórias em relação ao Piastri, ele ultrapassaria, né? Ele conseguiria 3 de vantagem, venceria 10. Já imaginou um título de Fórmula 1 ser decidido por número de vitórias? Isso pode acontecer num cenário inacreditável. Porque ao mesmo tempo que o Verstappen precisa ganhar todas as corridas, o que não seria nenhuma novidade para ele, ele precisaria que o Piastri chegasse em segundo e que ninguém atrapalhasse isso. O que a gente sabe que é bem complicado, dada a situação de pressão que está aumentando na equipe da McLaren e dada a situação dos pilotos da McLaren. E do campeonato, claro. E também das outras equipes, porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a McLaren não está investindo tanto assim no título dos pilotos de construtores, no título de pilotos, porque o de construtores eles já têm. Enquanto isso, McLaren, Ferrari e Red Bull / Verstappen estão investindo, pelo menos, para serem vice-campeãs. Tudo bem que aquele vice-campeonato meio, assim, sem intenção de ganhar o vice-campeonato, mas elas ainda estão disputando. Tem piloto querendo se manter com o posto de primeiro. Tem o Leclerc e o Hamilton disputando cada vez mais palmo a palmo a sua posição na equipe. Tem o Russell que não vai querer dar bola em relação ao Antonelli, apesar de que eles estão bem distantes, né, em relação a nível de competição.
O Verstappen só precisa hoje que algum carro de qualquer outra equipe fique entre ele e o Piastri até o final, desde que ele faça parte dele e que a Red Bull não tenha nenhum erro, nenhum DNF, nenhum furo de pneu. É como se ele só dependesse dele, com muitas aspas. Porque ele sabe que em algum momento alguém vai se enfiar entre ele e o australiano. E a depender da situação, já no México, você que comprou o ingresso para o GP do Brasil, você fez um investimento ótimo. Porque a chance de algo muito engraçado acontecer nessa corrida, e espero que todo mundo fique bem, né? Espero que todo mundo fique bem, de saúde, claro, na pista, né? Porque não quero que nada de ruim aconteça com os pilotos. Mas a chance de algo muito engraçado acontecer no campeonato lá é grande. E se chover, a depender do que acontecer no GP do México, não duvide o Verstappen sair de Interlagos líder do campeonato, porque vai ter sprint. Não só temos um campeonato, talvez tenhamos o campeonato dos últimos anos. Ainda faltam 40 pontos para o Verstappen chegar. E por mais que a gente não esteja considerando muito Norris, ele também está na disputa. São 12 pontos, ou são 14? São 12 ou 14 em relação ao Piastri, que agora está com um alvo nas costas. De um lado, tem o companheiro de equipe. Um pouco mais atrás, tem o Verstappen. E como o próprio Piastri já falou, você ter o Verstappen te caçando é uma das piores coisas para um piloto de Fórmula 1. Porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. E isso é o que mais assusta. Já diria o Fred Girnos, a questão dos pilotos da McLaren agora é que eles não podem mais cometer erros. Porque eles sabem que se eles cometerem algum erro, o piloto que está atrás deles não comete erros. E isso aumenta cada vez mais a pressão. Temos corridas bem interessantes a assistirmos, né? Nas próximas semanas e próximos meses. Senhores, eu quero saber as suas opiniões. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Se gostaram do vídeo, cliquem no like e se inscrevam. E eu vejo vocês no próximo para falar de Fórmula 1. Até lá!